Olá, meu nome é Sérgio Reis e durante esse trabalho, essa apresentação, eu vou falar sobre o meio escolhido por mim para a publicação do trabalho desenvolvido durante o mestrado em Gestão da Construção Civil. Os docentes responsáveis por essa disciplina são a Daniele Meirelles de Oliveira e a Sidneia Eliane Campos Ribeiro. Meu nome é Sérgio Reis e eu pretendo publicar um primeiro artigo desse trabalho de mestrado no periódico Ambiente Construído. Em 2017, ele foi avaliado como revista B1 e fator de impacto 0,024. Quando a gente acessa o site do Ambiente Construído, a primeira impressão que nós temos é dessa interface. É possível encontrar informações sobre o contato e a equipe editorial, as políticas da revista, como, por exemplo, o foco, as áreas temáticas que ela pretende esboçar em seus artigos e publicações, e formas de submissão, de forma que você pode criar o seu acesso e login do usuário para submeter periodicamente os seus artigos e acompanhá-los à medida que o processo se avança. Além disso, é possível também visualizar publicações de outros autores. As áreas temáticas que abrangem o conteúdo da Ambiente Construído são aquelas relacionadas à tecnologia do ambiente construído. Portanto, desde a concepção, projeto, produção, operação, manutenção e demolição, além da reciclagem e reutilização de edificações de seu entorno imediato. Essas são as áreas principais que Ambiente Construído trabalha e ela publica de acordo com essas áreas. As políticas de seção, né, que é a forma como ela divide a informação que é passada, vem desde editorial, artigo, special issues, tecnologia das argamassas, gestão e economia da construção e tecnologia da informação da comunicação, e eu adianto que o meu tema está relacionado com essa, gestão e economia da construção. Além disso, o Ambiente Construído também tem mais seções como sustentabilidade ambiental e melhoria das condições de trabalho em canteiros de obra, que poderia ser abordado, que vai ser abordado durante o meu mestrado, mas que não tem tanta relevância quanto a gestão. Conforto e eficiência energética no ambiente construído é mais uma seção, além de tecnologia da informação e comunicação no ambiente construído. Resíduo como material para construção e cal na construção civil. Hoje eu poderia dizer que o meu tema aborda gestão e economia da construção civil, melhoria e canteiro de obra e tecnologia da informação e comunicação no ambiente construído. Entretanto, justamente pela relevância e maior abordagem de gestão e economia, a área ou seção escolhida por mim será gestão e economia. Existe um fluxograma que a própria revista disponibiliza para que você entenda o processo eleitoral, o processo editorial deles. Então o autor submete, envia um documento seguindo um protocolo deles e entra numa fila de submissão. Essa fila de submissão, à medida que os autores, a gerência da revista recebe essa informação, ela passa para uma auditoria cega, ou seja, quem avalia o meu projeto não sabe de fato quem sou eu, sim só a informação do meu artigo. Essa avaliação pode ser acompanhada por mim, e eu verifico se os documentos estão corretos, se eu tenho que fazer alguma modificação, e caso eu seja avaliado de forma positiva, nós vamos para uma edição dessa submissão, que vai mudar o texto, criação de algumas composições, leitura de prova e edição geral do texto e do layout para uma publicação por PDF ou até mesmo no site. A partir disso, nós passamos por uma gerência da edição, depois uma publicação, onde vai ser de acesso livre, tanto no site, no website da Ambiente Construído, mas que também vai fazer com que ele seja indexado
no sistema de OAI, ou seja, eu consigo pesquisar no Google e outras plataformas e encontrar o meu artigo, ou ser encontrado por outras pessoas. Bem, eu vou iniciar falando sobre as diretrizes para os autores que a Ambiente Construído em seu site disponibiliza. Algumas delas são o seguinte: não são cobradas taxas para submissão. Entretanto, caso o seu artigo seja publicado, existe um custo para correção ortográfica, gramatical, e ela é executada por terceiros. Então, o Ambiente Construído repassa esse custo aos autores. Os artigos aceitos, eles devem ser originais e inéditos, e eles necessariamente têm que ser fruto de um trabalho de pesquisa do autor. Além disso, as diretrizes para autores, vai desde da tabulação, formato, como premissas para que esse autor envie o arquivo em um Word. Então, eu tenho um título que deve ser de no máximo 15 palavras. A autoria não deve ser feito no próprio artigo, mas sim no sistema, para que exista uma análise técnica cega. Os dados do autor, sim, como dos coautores, deve ser viabilizado nesse sistema, colocando dados como função, principal, nome, a instituição a qual você está vinculado, endereço profissional, telefone e e-mail. O formato ele deve ser entregue em Word, não PDF, em formato A4, com espaçamento simples e letra Time News Roman. O tamanho é de 12 e o máximo de 7.000 palavras e 5 MB. O formato de títulos e de subtítulos ele varia de acordo com a hierarquia do seu título. Então, o título 1 deve ser escrito em negrito e maiúsculo, com tamanho 14 e numeração progressiva. O subtítulo, ou o título 2, deve ser escrito em negrito, porém com tamanho 12 e sem numeração. A partir daí, o título 3, 4, eles devem ser feitos sem numeração, sem negrito e tamanho 12. Diretrizes para autores, continuando aqui, a gente tem um resumo que deve conter de 100 a 200 palavras, e primeiro em português, depois em inglês, e seguida desse resumo nós adicionamos de 3 a 6 palavras-chave. O corpo do artigo ele deve conter necessariamente introdução, revisão bibliográfica, descrição do desenvolvimento da pesquisa, discussão dos resultados obtidos. E basicamente deve acontecer de uma forma conclusiva, que você realmente apresente os produtos e contribuições que essa pesquisa apresentou para o projeto. Por fim, elas devem ser apresentadas, as referências bibliográficas. E quando a gente fala de referências bibliográficas, a Ambiente Construído pede para que sejam seguidos a NBR 6023 de 2002. E ela pede para que sejam evitadas referências secundárias ou de conhecimento geral, deixando então, portanto, o seu artigo mais polido e com referências diretas. As citações devem seguir a norma 10.520 e ela publica trimestralmente. Entretanto, o tempo para aprovação médio da última análise que foi liberada pelo Ambiente Construído é que ela demora aproximadamente 8 meses. Então, eu hoje adicionando um artigo na revista, a expectativa de tempo médio é 8 meses para publicação. Isso dá uma certa... como o mestrado tem um prazo, te dá uma certa... como que eu poderia dizer isso? Uma forma de planejar a data máxima ou fim para essa apresentação ou esse envio. Justamente para publicar trimestralmente, não existe no site uma data certa para você enviar esses documentos. Entretanto, ele sempre mostra em uma das páginas do website um link, quais seções ou áreas temáticas lá estão abertas para publicação, se é editorial, artigo, import issue, essas argamassas, etc.